politecnia, ou como o Proudhon chamava, demopedia, ou demopédia, né? É a ideia de que não é possível separar o trabalho intelectual do trabalho manual. E que o operário ele precisava não só produzir, como também pensar. Então, essa discussão, que para nós hoje parece tanto quanto ingênua, né, ou seja, já de domínio de largo, domínio público, né, para essa época, essa discussão, ela é uma grande novidade. Tanto mais, se nós colocarmos essa discussão num tempo histórico, onde você tem ainda valores aristocráticos que rejeitam completamente o mundo do trabalho. Né? Ou seja, o mundo do trabalho, para o aristocrata, é um mundo abjeto. É o mundo dos não aristocratas. Para o burguês, o mundo do trabalho é um mundo a ser considerado, mas na dimensão da relação capital-trabalho. E no caso dos operários, é uma questão de você rejeitar o capital, rejeitar a lógica aristocrática e pensar num novo sujeito revolucionário, que é um trabalhador que não dissocia a produção manual, né, da produção intelectual. E aí vai ter uma passagem em Lausanne, que já aparece também no congresso anterior, que é exatamente a discussão se os intelectuais podem ou não se filiar à Internacional. Por que os proudhonianos serão contra a filiação de intelectuais internacionais? Porque para os proudhonianos, né, o trabalho dos intelectuais era um trabalho que estava amputado de uma esfera que para eles era central, que era a esfera do trabalho manual. Então eles desconfiavam, os proudhonianos, de que, apesar de bem intencionado, eles desconfiavam que, apesar de ser bem intencionado, a ação, ou seja, a colaboração dos intelectuais era uma colaboração que deveria ser acolhida, mas com alguma suspeição. Ou seja, os intelectuais podiam até ajudar, mas não podiam se filiar à Internacional, porque não eram, afinal, trabalhadores manuais. Correto? Então, eles perseguem esse paradigma de um trabalhador que é simultaneamente produtor manual e também pensador. Essa posição dos proudhonianos, ela será derrotada, porque a Internacional vai aceitar a filiação de trabalhadores intelectuais, trabalhadores do pensamento. O próprio Bakunin acaba se beneficiando dessa decisão, né? Porque senão ele também não podia ter se filiado à Associação Internacional, como fez posteriormente, como fará posteriormente. Mas é uma discussão interessante, que ela pode vir, de alguma forma, permeada por um certo sectarismo, mas ela não está desprovida de uma certa lógica. E que é uma lógica que se prende à ética do trabalho. Que por mais que nós a condenemos, né, por estar separando intelectuais comprometidos com a transformação, ela ainda assim tem alguma razão de ser. E por conta disso, ela gerou muita disputa e muita discussão, e algumas até muito acaloradas, dentro da IT. Você já falou, que eu saí um pouquinho, você acabou falando do campesinato ou do campesinato? Porque dentro da ideia da partição dos produtos secos dos trabalhadores, né, extinção do salariado, né, eu queria saber, assim, na verdade, onde fica o camponês e onde fica o campesinato, porque se a gente pensar, né, que o operariado ou os trabalhadores são os operários ou de fábrica ou de oficina, né, eles, para poder
ter a sua matéria-prima, eles vão precisar do camponês. Então, onde o camponês entra nisso, né? Hoje, por isso... Eu vou só pedir uma paciência lá na frente, que aí é legal que a gente vai discutir em retrospectiva isso, e facilita. Pode ser? O que seria ensino produtivo? Oi? Ensino produtivo. Entendi. Ensino produtivo. Profissional produtivo, ou seja, em favor da produção. Ou seja, o ensino é a ideia da politecnia. É o técnico, mas não o técnico no sentido que a gente dá hoje. Você formar mão de obra especializada para servir a burguesia. Estão falando deles próprios, numa sociedade emancipada. Tá? Vamos lembrar, gente, o que dignifica o trabalhador em detrimento da burguesia? Hein? Trabalho. É a produção. Correto? Essa é a questão central. Não é? Deliberações, vamos lá. Quem pode ler dizer para a gente? Todo ensino religioso deve ser afastado do programa. Em favor da politecnia, né? Ou seja, a ideia do ensino laico. Entre outros, o próprio Bakunin. O Bakunin está integrado nesse congresso da paz. Garibaldi também. Garibaldi, Vitor Hugo, né? Outros escritores importantes. Bom, agora nós vamos discutir o Congresso de Bruxelas. E aí nós estamos aproximando do final desse primeiro bloco. Eu não sei qual é o tempo que a gente tem para fazer isso, né? São 5h35. E aí, pessoal, estamos até que horas? 6 horas? Não, Isso? acabam 6. É que a gente começou com atraso também. Eu não sei até que horas nós podemos ficar aqui, né? Tem alguma até quem é da Bom, aí eu vou pedir para vocês então que deliberem sobre o teto, né? Eu também. Eu proponho que a gente feche o Congresso da Basileia, pode ser assim? Que é o que vem depois de Bruxelas. Tranquilo? Que a gente mais ou menos já sai daqui com o bloco fechado e amanhã a gente continua já a partir de um outro patamar, acho mais adequado. Pode ser assim, pessoal? Quem pode ler para a gente? O senhor já falou das deliberações, então facilita. Deliberações. Coletivista no longo prazo e mutualista no curto prazo. Olha, isso aí é muito importante. O que é ser coletivista? O que é ser mutualista? O mutualismo foi aquilo que animou até o congresso anterior, a internacional. O que é o mutualismo? Todos aqueles elementos que nós discutimos. Extinção do salariado, a ideia de cooperação, a possibilidade, né, de ruptura, tanto de forma violenta como de forma gradual. Esses elementos são típicos do pensamento mutualista. O mutualismo é também, em alguma medida, a forma histórica do prudonismo ou do próprio anarquismo. Seria o primeiro momento da teoria, se nós entendemos que a teoria anarquista ela é a expressão também dos anseios de uma classe. Se nós entendemos, é o que eu acho, que a ideologia anarquista ela surge como expressão dos anseios da classe, nós podemos dizer que uma das primeiras formas históricas do anarquismo foi o mutualismo. E que o seu melhor tradutor chamou-se Pierre-Joseph Proudhon. Tudo bem? E o que é o mutualismo? O mutualismo é tudo aquilo que nós discutimos nos 2 primeiros congressos da Associação Internacional de Trabalhadores. Tudo bem, pessoal? E o coletivismo? O coletivismo, pode-se dizer, ele é uma evolução. Eu estou usando o termo evolução, porque também estou encontrando outro melhor, mas aí admito que ele é inadequado. Mas ele é uma evolução do que foi o mutualismo nos 2 primeiros congressos. O coletivismo, ele acolhe boa parte da demanda mutualista, só que não é, o coletivismo ele pressupõe, diferente do mutualismo, uma ênfase maior
nas mudanças, nas transformações mais radicais. Se nós entendemos os dois principais teóricos, ou disseminadores, ou divulgadores do coletivismo foram o Eugène Varlin, francês, e Miguel Bakunin, russo, a gente percebe que o coletivismo, ele não só, como eu disse, acolhe toda a tradição mutualista, como dá a essa tradição um caráter mais radical. E quando eu falo de caráter mais radical, estou falando de uma ruptura revolucionária do tipo clássico. Com derrubada do poder, derrubada do Estado, uma derrubada que não é apenas uma dimensão, digamos assim, simbólica, mítica, imagética, mas é também a preparação desse momento. Ou seja, a intenção coletivista da derrubada violenta do Estado, essa intenção é muito mais evidente do que no mutualismo. Vocês estão entendendo? A ideia disseminada de uma revolução violenta está muito mais clara no coletivismo do que esteve durante o período, digamos assim, de preponderância do mutualismo. Nessa distinção entre mutualismo e coletivismo, há uma distinção nesse caso naquele sentido que você tinha falado, de preparar uma organização paralela ao Estado. E no caso do coletivismo seria uma preparação não de uma organização paralela ao Estado, mas de uma organização que derrubasse o Estado e após a derrubada organizar eu acho que as duas coisas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no caso do Bakunin, o Bakunin ele está preparando, digamos, um partido da Revolução. Acho que ele pode até me ajudar nisso. Está preparando o partido. Começa com a fraternidade, vai na construção da aliança. A aliança é um partido internacional, só que não disputa eleição, é um partido para fazer revolução. É um partido de revolucionários para fazer revolução. E nesse sentido, no projeto político, o Bakunin é mais sofisticado e mais, digamos, enfático do que o Varlin. O Varlin não é menos preocupado com a revolução, mas o Varlin o proselitismo revolucionário do Varlin, ele está menos vamos dizer, influenciado por essa lógica de organização política. Embora ele tenha feito parte, em algum momento, os autores divergem muito sobre que momento teria sido esse, ele fez parte da Aliança da Democracia Socialista do Bakunin. Mas assim, a prédica do Varlin, nela, você tem menos evidências dessa tomada radical de poder do que você tem, por exemplo, em Bakunin. Mas em nenhum momento eles também divergem dessa posição. É uma questão de aplicação dentro de onde você está. Isso aí eu peço a vocês um pouco mais de paciência, nós vamos ver na questão da Comuna de Paris. De todos os internacionalistas, em Paris, no início da Revolução, no início da Comuna, o Varlin foi o que se destacou na defesa da tomada do poder. Alguns ficaram muito reticentes, o Varlin não. O Varlin tem posição clara. Entrou na Guarda Nacional, pegou no fuzil e fez. Chegou a fazer, vamos dizer. Essa é uma outra discussão que a gente vai fazer mais na frente. Mas o coletivismo também, ele ficava conhecido por aquela frase que meio que se repetiza, claro que é uma generalização, mas do ponto de vista didático ela tem algum valor. Quer dizer, o coletivismo ficou mais ou menos dentro daquela lógica de quem não trabalha não come. Ou seja, ou você trabalha, faz parte do processo produtivo, e aí você, sendo um produtor, você tem direito a usufruir do bem coletivo, que é a produção. Ou se você não é produtor, você não tem direito a usufruir do bem coletivo. Então o coletivismo ele é muito mais enfático do que era, por exemplo, o mutualismo. Nesse aspecto ele é muito mais enfático. E assim como o mutualismo, na minha apreciação, ele é uma forma histórica da ideologia anarquista,
é também o coletivismo uma forma histórica da ideologia anarquista. Porque, se nós entendemos que ideologia é uma resposta de classe, que é dada contra um inimigo comum, que é capital, é perfeitamente cabível entender o coletivismo como uma evolução, um desdobramento lógico do mutualismo. Correto? Não é uma evolução que se fez de forma determinada, obrigatória. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que é uma evolução do quadro geral que aponta para isso. Correto? Então, quando eu digo aqui que o terceiro congresso de Bruxelas aponta o coletivismo como longo prazo e o mutualismo no curto prazo, eu estou dizendo o seguinte: onde é possível construir a revolução radical mais para frente, a gente vai construir. E onde não é possível fazer isso, nós vamos nos manter mutualistas. Isso vai depender do quê? Da classe. Isso não depende do militante, do partido político, depende da classe. Se a classe está pronta para radicalizar, radicalizemos. Se a classe não está pronta para radicalizar, nos organizemos. Estão entendendo qual é a lógica? Tá? Não há, por exemplo, no que diz respeito ao Congresso de Bruxelas, uma superação, não é? Uma marginalização do mutualismo. Na verdade, é exatamente aquilo. Coletivista a longo prazo, onde é possível radicalizar, mais à frente, e mutualista a curto prazo. Todos somos mutualistas, mas na intenção somos coletivistas. Está claro isso, pessoal? Não é muito fácil, não. Aliás, eu demorei muito tempo para entender isso. Tive que ler muitas coisas, e ainda corro o risco de estar errado. Né? Sobre essa questão dos coletivismos mutualistas, você escreveu isso, só fiquei pensando, se isso não mostra, só isso, não mostra que havia uma divergência entre eles, e essa frase tenta um acordo entre eles. Exatamente. Às vezes assim, já que a gente não consegue chegar a uma questão, a gente vai tentar um acordo. Porque é isso, né? É um ponto de consenso. Têm... Mas esse ponto de consenso, se é uma concessão mútua de coletivistas e mutualistas, evidencia uma outra coisa. Onde é que estão os comunistas? Que não defendem nenhuma coisa ou outra. Estão entendendo? É isso. Onde é que eles estão? Onde é que está a hegemonia marxista na primeira internacional? Eu não estou encontrando. Aliás, me esforcei por encontrar e não consegui. Essa que é a grande questão. Por que será? Vamos lá. Segundo ponto aí, quem pode nos ajudar? Em caso de greve, o Conselho de Arbitragem deve ser integrado por trabalhadores. Porque na época havia um Conselho de Arbitragem. O que é arbitragem? Dizer quem tem e quem não tem razão. Não é? E antes era... A composição desse conselho era por figuras destacadas da sociedade burguesa. Se há um conselho de arbitragem, esse conselho tem que ter trabalhador. Então, esse é um indicativo. Né? Vamos lá. É conveniente instituir na Federação de Grupos de Resistência de cada localidade uma comissão formada por delegados de base, escolhidos pelos grupos federados. Tal composição deve julgar a oportunidade e a legitimidade das eventuais greves. Ou seja, discussão sobre democracia de base. Está aí, terceiro congresso, Bruxelas, 1868. Se nós queremos buscar ponto de partida para aquilo que nós defendemos até hoje, nós podemos reivindicar a data de 1868. Organização do ensino racional. Ensino racional, a ideia das escolas laicas, as escolas que têm um paradigma, a perspectiva da politecnia, a não separação do trabalho intelectual do trabalho manual. Incentivo ao crédito mutual. A troca mútua internacional combaterá o protecionismo e o livre-cambismo dos economistas burgueses. Isso aqui é muito importante, porque quem defende o livre-cambismo, nós vimos isso quando falamos da dominação
da Índia. Quem defende o livro da Bíblia como estratégia de expansão do capital? Marx. Outra derrota de Marx e do Schiller. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? São os estatutos e os documentos que saíram do Congresso. Vamos lá. Deliberações. A prática do crédito mutual associada à forma federalista de organização política deverá sustentar a futura sociedade sem classes após a inevitável ruptura com o atual sistema burguês. Está mais evidente corte mais socialista pela Internacional a partir do Luciano. Redução da jornada de trabalho, que já aparece em congressos anteriores. As cooperativas não têm ou devem ter outro objetivo senão arrancar das mãos dos capitalistas os instrumentos de produção, colocando-os à disposição dos trabalhadores. Condenação do lucro. Vocês perceberam uma certa radicalização ali? Perceberam? O que eu falei para vocês? O mutualismo, ele permitia a possibilidade de cooperação em paralelo, né, à existência, digamos, da fábrica burguesa, da fábrica com um único dono. Aqui já não há mais essa concessão. Aqui existe já uma condenação clara e evidente. E a necessidade de quê? Agora não tem meio termo. O objetivo agora é arrancar os meios de produção das mãos dos capitalistas. Então há, no coletivismo, o Congresso de Bruxelas, nós podemos dizer, já aponta uma preponderância do coletivismo dentro da Internacional, já uma intenção revolucionária muito mais evidente do que estava presente, por exemplo, em congressos anteriores. E é aquilo que o Amin falou. Boa parte dos prudonianos não vai gostar disso. Alguns, inclusive, né, vão ficar muito isolados. Por exemplo, o Tolano, que é um dos principais prudonianos, moderado, ele não vai ao Congresso de Bruxelas porque está preso. Não é? E não é apenas a ausência dele, Tolano, que vai fazer com que isso seja aprovado. É porque a própria dinâmica da sociedade francesa e os próprios operários franceses já estão num processo de radicalização que não era o mesmo em 1866 e 67 nos congressos anteriores. Uma evolução do quadro. Né? E por último, o Congresso de Bruxelas, sob a iniciativa das seções belgas, entende que os operários devem construir uma pauta única de exigências. Isso é uma discussão que, né, é bastante atual. Né? A questão da pauta única. Nessa questão dos produtores estão perdendo algum espaço dentro da internacional, isso se refere também porque a presença de operários na internacional está cada vez muito maior do que, por exemplo, eu acho que tem artesãos, por exemplo. Eu não diria que por conta de você ter operários e não artesãos, eu não diria isso, tá? Eu diria o seguinte, que, por exemplo, há um quadro geral dentro da França, um processo, por exemplo, primeiro, de desencanto, porque a Mix perguntou dos camponeses. Né? Os camponeses eles tinham uma expectativa em relação ao Segundo Império, que eles demoram muito a perder essa expectativa. Eles demoram muito a se decepcionar com Napoleão III. Não digo todos os camponeses, mas a generalidade dos camponeses. Correto? Nesse momento, já começa a haver uma grande decepção dos camponeses com o governo de Napoleão III. E os mecanismos, nós poderíamos chamar de forma anacrônica de populistas, criados pelo governo, eles já começam a mostrar, né, sinais de desgaste. Então você tem, na verdade, por parte de artesãos e de operários, digamos, de fábrica, você tem já uma visão de que o governo não fará absolutamente nada. Então essa desilusão,
a desilusão com o governo, joga água no moinho do coletivismo. Porque enquanto você tem alguma ilusão com o segundo império, o mutualismo se torna até muito mais adequado. Por quê? Porque ele prescreve uma mudança um pouco mais gradual. O coletivismo não. A concessão, ou as concessões que o coletivismo pode fazer ao governo, que são reduzidas em relação à pauta mutualista. E, na verdade, é que eu digo, o coletivismo ele é fruto dessa interpretação da realidade. E é fruto de uma interpretação que não é de um único indivíduo, não é do Bakunin, não é do Valor. É da classe como um todo. E aí nós vamos incluir o camponês. O camponês vai ser discutido principalmente no Congresso da Basileia, não que ele não tenha sido discutido antes. Mas no Congresso da Basileia, a discussão sobre o campesinato, né, ou os camponeses, é uma discussão que inclusive vai orientar a questão das heranças. A grande questão discutida no Congresso da Basileia, que passa pela condenação ou não das heranças, tem a ver também com os camponeses, em grande medida já bastante iludidos com o governo Napoleão III e outras coisas mais. Então é um quadro geral que precisa ser observado, né? Senão a gente começa a achar que, né, quem move a história é a retórica dos grandes homens. Né? Ou seja, as coisas acontecem pela capacidade de persuasão. E essa lógica vai acabar somando, né, na perspectiva de um partido de quadros de pessoas bem preparadas para a agitação das massas. Isso os blanquistas defendiam nessa mesma época. E a participação de blanquistas na Internacional foi uma participação pífia, minoritária. Os blanquistas não conseguiram pautar absolutamente nada na Internacional. Eles existiam, mas com um setor minoritário. Era um setor meramente retórico, porque os blanquistas tinham muita influência sobre a classe operária nos bairros, mas eles não tinham inserção nas sessões da Internacional dentro das oficinas ou das fábricas. Então são elementos que têm que ser considerados, sob pena de você analisar de forma genérica os fatos e atribuir a esses fatos uma dinâmica que exclui a ação dos homens, né? O que eu acho, né, do campo da metafísica, correto? Eu acho que é o campo da metafísica. Nós estamos discutindo outra coisa, né? Tudo bem? Olha só, eu ia falar sobre Bakunin e coletivismo, mas acho que a gente pode saltar isso, né? Senão, aí... Quarto Congresso da Basileia, vamos tentar fechar nesse congresso, que é um congresso muito importante. Desse congresso, Bakunin vai participar. Bakunin que abandona a Liga da Paz, já considera a Liga da Paz como uma iniciativa falida, setor falido. Ele vai ter uma grande importância no Congresso da Basileia. Eu pediria que alguém me ajudasse com a leitura aí dos pontos de deliberação. Nesse momento ele já tinha rompido o colete aéreo. Oi? Nesse momento ele rompeu o colete aéreo. Sim, né? Nesse ponto ele não rompeu totalmente, né, filho? 69 está no processo. 69 está no processo de rompimento. Está no processo de rompimento. Não chega. Acho que em 70 tem que ter aquela carta, né? Já uma carta onde fica clara a ruptura, né? E que é uma relação de um ano, né? A relação é um ano e pouco, né? Se tanto, né? Vamos lá. Quem pode nos ajudar na leitura aqui? Confirmação da ideia de propriedade coletiva. Isso. Então, antecedente da comuna, eu quero dizer que a comuna ela acontece num contexto que é um contexto ainda daquela discussão, né, da nossa intervenção anterior. É um contexto onde a Europa está saindo da lógica do bloco de Viena. O bloco de Viena formado principalmente por aquelas três potências, né, regionais, a Áustria, a Rússia, né, e também a Prússia, que rompe em determinado momento também nesse bloco. E nós estamos falando ainda do Segundo Império Francês, né, sob comando, sob a batuta, sob, né, a direção do Napoleão III. Então, esse é o contexto geral.
Quando a comuna ela acontece, pode-se dizer que a Associação Internacional dos Trabalhadores está no seu auge. Talvez seja o momento de maior maturidade da Associação Internacional dos Trabalhadores. E a comuna, em alguma medida, ela vai pôr à prova não só as teorias da Internacional, como também ela vai pôr à prova a determinação de alguns de seus militantes. O fim da comuna, na verdade, é o fim também de uma desejada unidade da Internacional. Não é por acaso que logo a seguir, o fim da comuna, no primeiro congresso que acontece, a formalização da separação do setor federalista do setor mais centralista. A separação ela é consumada com a adoção por parte da Internacional da perspectiva da organização de partidos operários e com a expulsão do setor aliancista ligado ao Bakunin, que nós vamos falar depois dessa discussão. Então, pode-se dizer que a Comuna de Paris é um grande divisor de águas também para a organização dos trabalhadores da Europa, não apenas para Paris. Né? Então, vamos discutir alguns elementos, né, que eu coloco ali como antecedentes da Comuna de Paris. Então, o primeiro ponto aqui, fim da clandestinidade após a lei de 6 de junho de 1861. O que é isso? Napoleão III, como havia dito ontem, ele vai o tempo inteiro trabalhar numa política muito ambígua. O que eu chamo de uma política muito ambígua? Ora, ele se posiciona ao lado dos setores mais conservadores, ora, ele se posiciona ao lado dos setores mais progressistas, né, ou mais liberais. Ele se afasta e se aproxima de forma alternada, né, de burgueses e trabalhadores. E, no dia 6 de junho de 1868, ele reforma uma proibição de organização, não só de organização política, como também de organização operária. Havia uma rígida legislação que proibia organizações, principalmente as organizações dos clubes, chamados clubes revolucionários, ou simplesmente clubes. Né? E, em 68, volta a possibilidade, ou seja, se institui uma nova ordem que possibilita a reorganização desses clubes em Paris. E aí, os clubes, já coloco aqui no segundo momento, os clubes, o que eles são? Eles existem, para não recuar mais no tempo, mas eles existem desde a época da Revolução Francesa. Dentro de cada bairro, ou melhor, cada distrito de Paris, nós vamos ver depois a diferença entre um bairro e um distrito de Paris, você tem vários clubes. E qual é a diferença entre, por exemplo, um clube e uma seção da Internacional? Os clubes, eles têm uma orientação mais claramente política, né? E as seções da Internacional têm uma orientação mais claramente de aglutinação econômica, ou seja, tem uma relação com a questão econômica. Né? Então, os clubes, eles não concorrem, eles não disputam espaço com as seções da Internacional, mas muito ao contrário. Os clubes, na verdade, são um complemento das seções da Internacional. Nos clubes se discute basicamente o quê? Os rumos dos movimentos políticos em Paris. Nas seções da Internacional se discute o quê? Essencialmente formas de organização de operários de Paris. Ou seja, os clubes são mais amplos, né? As seções são mais restritas. Por que os clubes são mais amplos? Porque dentro dos clubes estão também os militantes da Internacional. Mas dentro das seções da Internacional só estão, na verdade, aqueles ligados a um determinado ofício. Correto? Então os clubes, eles são entidades mais políticas e, portanto, mais amplas. E as seções da Internacional são entidades organizativas do movimento operário, do setor operário, e são, portanto, restritos a operários.
Tudo bem? Quando você fala amplo, assim, inclusive em sentido de número de pessoas, assim, os Número de clubes tinham pessoas. mais gente do que as sessões. Com as sessões, exatamente. Quer dizer, quando a gente fala, vamos lá, número de pessoas, aí vai depender também do grau de organização de cada sessão, de cada clube, né? Porque o clube é uma grande plenária pública. Uma grande plenária pública, onde se alternam oradores, em geral, fazendo discursos muito radicais. Por exemplo, quem mais se destaca nos clubes, é o setor blanquista, que era aquele setor com, digamos, uma violência verbal mais acentuada. Então, os oradores blanquistas, e eu vou explicar já já o que é o blanquismo, para quem não sabe, os oradores blanquistas, eles pontificam basicamente nos clubes. Porque os clubes são áreas, na verdade, de mobilização e de muitas palavras de ordem, diferente das sessões da IT. Porque nas sessões da IT, você tem menos elementos discursivos e mais elementos organizativos. Nos clubes você tem mais elementos discursivos e elementos organizativos. Então, nesse sentido, o clube ele é muito mais amplo, porque ele é um espaço muito mais de agitação do que de organização. As sessões da Internacional são mais espaços de organização do que propriamente de agitação. Não quer dizer que um espaço ou outro acaba por fazer também trabalhos semelhantes, tá? Mas a vocação dos espaços é diferenciada. Tudo bem? Tranquilo? Então eu pediria, como ontem, que alguém me ajudasse a fazer a leitura aqui, para que não fique uma intervenção monocórdia, né? Só o indivíduo falando. Pode começar? Organização dos clubes revolucionários. Fim da clandestinidade após a lei de 6 de junho de 1868. Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, né? Os clubes agora podem se organizar livremente, né? Não precisam mais temer a repressão. Tá? Os clubes possuíam uma estrutura político-administrativa formada por um boreal, cuja composição incluía um presidente e dois assessores responsáveis não apenas pela disciplina da plenária durante os debates, como também por zelar pela ordem do dia. Isso, ou seja, havia uma organização, havia o que nós chamaríamos hoje de uma mesa. Né? Quando a gente vai para uma assembleia, a gente logo cria uma mesa. Né? A mesa tem uma composição. Naquela época você tinha o presidente e dois assessores, que assessoravam esse presidente. Em geral, esse presidente, de determinados clubes, ele poderia ser eleito por um período ou poderia ser nomeado a cada sessão do clube, vai depender de cada clube. Tá? Os clubes não têm um estatuto rígido, eles têm uma orientação geral. E a orientação geral é essa aqui. Tudo bem? No período entre 1868 e 1870, chegaram a funcionar em Paris 63 clubes, em locais variados como salões, cafés-concerto, teatros, circos, vinícolas e outros. Ou seja, em qualquer lugar que fosse possível os clubes se instituírem. Até você vai, até café-concerto, vinícola, quer dizer, um circo, ou seja, botar numa lona e virava aqui um clube. Então é interessante por quê? Porque em grande medida esses clubes vão surgir em locais onde existe agitação política. Ou seja, não é a instituição do clube e a criação da cultura política, é a cultura política que exige a instituição do clube. Isso é muito importante. Então, nesse período curto, 68 a 70, apareceram em Paris 63 clubes. A partir de 68 é legalizado e aí acontece isso aí que você falou. Antes disso já existia. Já existiam os clubes. E onde continuava Isso, exatamente. Funcionava na clandestinidade com um número muito mais reduzido de atletas. Obviamente, eles não podiam fazer propaganda dos clubes, mas eles existiam. E a questão, porque assim, nesse momento eu acredito que a jornada de trabalho das massas era de 14 horas, talvez até mais que isso. Em que momento que eles se reuniam? Pois é. Exatamente. É por isso que os clubes, eles eram, por excelência, o espaço de proselitismo dos blanquistas. Porque os blanquistas e os jacobinos, eles não eram, a sua maioria, membros da classe operária. O extrato blanquista é o extrato da pequena burguesia.
É um sujeito que tem o seu comércio, é um profissional liberal, é um médico, um advogado, que pode flexibilizar a sua jornada de trabalho, que não acontecia com a classe operária como um todo. Então, essa relação ela é interessante, por quê? Porque a gente vai ver isso muito claramente na própria Comuna de Paris. Como é que isso se traduz em termos de organização da Comuna em si? Eu estou me referindo à Comuna como um organismo político-administrativo, mais ou menos como eu estou me referindo a Rio Públicos. Entendeu? É uma situação que, embora esses clubes e as associações da Internacional não tenham políticas, né, que promovam qualquer tipo de polarização, por um lado, por um outro lado, eles não podem ser considerados a mesma coisa. Né? São organismos complementares. E a Comuna vai mostrar muito bem isso. Os clubes e o Comitê Central Republicano de Defesa Nacional dos 20 distritos de Paris. Então, vou explicar o que é. Esse Comitê Central ele vai surgir em setembro de 1870. E aí eu vou antecipar um pouquinho, que eu vou falar ali na frente, até para quando eu chegar lá eu posso pular com mais tranquilidade. O que vai acontecer? Em setembro de 1870, com a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, ou melhor, com a derrota do Segundo Império na Guerra Franco-Prussiana, se decreta em várias cidades da França, ao mesmo tempo, se decreta a República. A República ela é decretada simultaneamente em Lyon, Paris, Marsella, e Paris não é a primeira cidade a decretar a República. A primeira cidade a decretar a República, com um confuso horário, de fato, foi Lyon. Paris não teve protagonismo, né, nesse momento importante para os franceses, que é o início da Terceira República Francesa. Tá? O que vai acontecer? Quando Napoleão III é preso numa batalha, né, vai acontecer. Então, eu estava dizendo, Napoleão III foi preso, ele vai ficar sob custódia dos prussianos, começa a República em Paris. E o que os clubes vão fazer? Os clubes vão, no mesmo momento da decretação da República, eles vão se transformar em um poder paralelo. Ou seja, Paris é dividida em 20 distritos. Cada distrito tem um prefeito, uma espécie de subprefeitura. Então, cada subprefeito de Paris terá, né, ao lado dele, um ou mais clubes ajudando a gestão, né, desse distrito. Só que esses clubes, eles fazem mais do que auxiliar na gestão do distrito. Eles vão, na sua maioria, concorrer com a gestão oficial. Ou seja, na prática, alguns clubes, eles vão substituir o poder institucional. Ou seja, é a ideia do duplo poder. Um poder político radicalizado e um poder, não é, vamos dizer assim, institucionalizado e aceito formalmente, mas que não governa sozinho. E, em alguns casos, dependendo do distrito, ele não só não governava sozinho, como não governava. Alguns subprefeitos de Paris eram pura e simplesmente figuras decorativas. Como isso foi possível? Essa é a discussão que nos interessa. Como é que foi possível, né, você ter dentro da cidade, em alguns distritos, o duplo poder, e em outros distritos, a pura e simples substituição do poder institucional por um poder, digamos, paralelo? Como foi possível isso? Porque de 1868 a 1870, né, esses clubes, eles se preparam para a derrubada do governo, derrubada do poder.
Então, quando, em setembro de 1870, a República ela é proclamada, ou ela é decretada, né, esses clubes, eles entendem a República como uma senha para que eles comecem a fazer o quê? Administrar Paris. E vão administrar, né, primeiro, ignorando e às vezes combatendo o poder oficial instituído. Então existiam duas ideias de república convivendo nesse momento. Uma ideia de uma república institucional, que substituía o Segundo Império, que acabava de ruir com a prisão da Napoleão III. E uma outra ideia de república, completamente diferente da primeira, e às vezes hostil a ela, não é? De que a república ela era, antes de tudo, uma república social. E o que seria uma república social? O que seria isso, uma república social? O social vem como um adjetivo, né? Mas não é só um adjetivo. Ele tem um conteúdo revolucionário importante, fundamental. O que seria essa república social? Essa república social, alguns davam, não é, a ela o nome de socialismo, nas suas várias, nos seus vários matizes. Nós vamos colocar um pouquinho mais à frente. Então, a república social é a república, né, postulada pelos clubes revolucionários de Paris. E a Associação Internacional dos Trabalhadores, nas suas várias seções, como é que ela se comporta diante disso? A Associação Internacional dos Trabalhadores, os seus militantes mais aguerridos e mais organizados, que já estavam frequentando os clubes, porque entendiam que os clubes eram locais adequados para a agitação, esses militantes vão se aproximar ainda mais desses clubes. Por que eles vão se aproximar ainda mais desses clubes? Porque eles vão tentar fazer a ligação entre a esfera econômica e a esfera política revolucionária. Estão entendendo? Então, para eles, é natural que a aproximação de uma esfera de organização econômica proletária, de uma esfera de organização econômica, de uma organização política administrativa, que tem como premissa a derrubada do governo burguês, esses dois elementos são complementares e, portanto, precisam estar articulados. Eu estou colocando para vocês exatamente como se deu a relação que vai possibilitar os 72 dias da Comuna de Paris. É a aproximação de uma esfera organizativa que foi discutida, gestada e aperfeiçoada nos vários congressos internacionais, é a aproximação dessa esfera, representada pelas seções da Internacional de Paris, é a aproximação delas com os 63 clubes espalhados pelos 20 distritos de Paris. Tudo bem? Estou colocando para vocês como se deu uma organização que começa de baixo para cima. E não começa, pura e simplesmente, da crítica ao Estado, mas antes da oposição ao Estado. Ou seja, esses clubes, boa parte deles fazia o diagnóstico da impossibilidade de continuar no regime burguês. Só que os operários das seções da Internacional não se prendiam, não se limitavam a esse diagnóstico. Eles avançavam. Avançavam na direção de quê? De uma ruptura radical, e eles apontavam a estratégia econômica como uma preponderante nessa ruptura. E é por isso que eles vão discutir o tempo inteiro o quê? Aquilo que nós vimos que foi aprovado no Congresso da Basileia. A ideia da expropriação e a ideia da propriedade coletiva. Então, quem vai dar o projeto econômico e, em alguma medida, influenciar profundamente o projeto político que vai dar hegemônico, o elemento, o ator desse processo é o proletariado de Paris. Mas todo e qualquer proletário, não. O proletário que está organizado, está dentro das seções da Internacional de Paris. Não só, mas principalmente. Estou colocando isso porque, se por um lado a Comuna ela tem uma origem espontânea, por um outro lado, o fôlego
né, dessa ação espontânea das massas, podemos dizer assim, ele foi maior porque existia uma estrutura organizativa que sustentava esse foro, que sustentou esse foro por 72 dias. Pode parecer para nós insuficiente esse período, né, 72 dias, mas quando nós analisamos a conjuntura, né, uma conjuntura que nós vamos ver com um pouco mais de detalhes, nós vamos perceber também que foi alguma coisa bastante importante, bastante relevante para esse período. Tudo bem, entende? Tranquilo? Bom, aqui uma discussão que eu acho que talvez não caia para a gente. Vamos passar para o próximo. Existe uma grande discussão, por exemplo, sobre quantos operários de fato estavam vinculados à Associação Internacional dos Trabalhadores em Paris e na França. Então, assim, os números são muito discrepantes. Alguns autores vão colocar... Lê para a gente, pode ser? Segundo as conclusões expostas do Dictionnaire biográfico do movimento Henri François de Jean Maiton, no conjunto do território existiam no mínimo 2.000 filiados à Internacional antes da Comuna, 2091. Segundo o dicionário, que é um estudioso, Jean Maiton, um estudioso do movimento operário na França. Então, segundo os estudos, os levantamentos que ele fez, ele coloca que filiados à Internacional no contexto da Comuna eram um pouco mais de 2.000. Enquanto os números mencionados pelas diferentes fontes vão de 40 a 50 mil, à exceção do Sena, com uma estimativa geral de 200 mil a 300 mil. Ou seja, então os números são bem discrepantes, tá? Ou seja, alguns afirmam que a Internacional tinha 300 mil filiados e outros dizem que ela tinha 2.000 filiados. Né? Quer dizer, é muito difícil, né, a gente hoje, digamos assim, afirmar com absoluta certeza qualquer uma dessas possibilidades. Né? Mas o que nos interessa saber é o seguinte: existia uma organização. Ainda que ela tivesse apenas 2.000 ou tivesse os 300 mil alegados, o que nós sabemos com toda certeza é que ela teve um papel, a Associação Internacional dos Trabalhadores, a Internacional, teve um papel preponderante nesse contexto. Claro, se nós considerarmos a estimativa de 2.000, nós vamos considerar também que eles tinham uma convicção e uma determinação política impressionante. Né? E se nós considerarmos que eles eram 300 mil, nós vamos considerar que, afinal de contas, né, o papel não foi, do ponto de vista individual, não foi tão árduo assim, porque 300 mil militantes de uma sessão, em várias sessões espalhadas pelo território, né, francês, também, né, não representa assim tanta coisa, né, no contexto geral. Mas o que nos interessa também é discutir uma outra questão. Sejam 2.000, sejam 300 mil, o que é importante é, caso de seja uma minoria, caso de seja a maioria, tá? Uma coisa é certa: a Associação Internacional dos Trabalhadores estava espalhada por toda a França. E aí quebra um pouco aquela tese de que ela estava, vamos dizer assim, representada apenas nas áreas industriais, de grande concentração industrial. Não é verdade. Embora, obviamente, você tivesse um número maior de seções nessas regiões. Mas ela estava separada, ou seja, distribuída por todas as áreas da França. O que, para a época, não é uma tarefa simples. Na época, é uma tarefa bastante complexa que os internacionalistas conseguiram, de alguma forma, levar a cumprir. Né? Você podia ver o segundo ponto também? O relatório apresentado ao Bureau de Paris em 20 de abril de 1870, registrado por Edouard Doléan, sustenta que a Internacional na França, se tomado o marco cronológico de 1866 a 1870, havia crescido significativamente. De 500 aderentes no início do referido quadro, chegaram a 245 mil em 1870. Ou seja, então é mais uma estatística apresentada por um outro historiador que também trabalha no movimento operário. Né? Então, eu coloquei isso só para a gente ter
ter a dimensão da dificuldade de estabelecer elementos claros e definitivos sobre a capacidade, né, da Internacional na França. É muito difícil estabelecer isso. Em Paris é um pouco mais fácil, mas no que diz respeito à França como um todo, é muito mais difícil. Pode passar aí. Bom, e aí nós vamos falar sobre o coletivismo francês. O coletivismo francês tem um grande protagonista que se chama Eugène Varlin. Eugène Varlin participou da Internacional desde a primeira conferência em Londres, em 1865. Então, ele participou de todos os congressos da Internacional e ele começa na Internacional dentro do campo mutualista e evolui, né, para o campo coletivista, aqueles dois campos que nós falamos ontem. O Varlin, um pouco antes da Guerra Franco-Prussiana, em 1869, ele escreve uma carta a um outro membro da Internacional, um membro da Internacional também muito importante, o Albert Richard, que ficava em Lyon. O Albert Richard é um militante da Associação Internacional dos Trabalhadores, muito próximo a Bakunin. Aliás, tanto Varlin quanto o Albert Richard eram coletivistas e próximos ao que nós chamávamos, o que se chamava na época de Aliança Internacional da Democracia Socialista, e esse fragmento de uma carta do Varlin, né, para Albert Richard é muito interessante, né, do ponto de vista da análise que o Varlin fazia ao coletivismo francês nessa época. Repito, o coletivismo francês é aquela corrente que vai preponderar nos dois últimos congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores, tanto de Bruxelas quanto o Congresso da Baselha. Tudo bem? Então, quem pode me ajudar agora a ler esse fragmento da carta do Varlin? Poderíamos, sobretudo, começar o estudo dos meios de organizar o trabalho uma vez feita a revolução, pois é preciso que estejamos prontos nesse dia, se não queremos nos frustrar mais uma vez. A supressão de todas as instituições que nos incomodam será fácil. Estamos, no geral, de acordo com isso. Mas a edificação será mais difícil, pois os trabalhadores não têm, todavia, ideias comuns sobre esse ponto. Consideraram muito pouco o assunto em sua imaginação. Entretanto, é essencial que estejamos prontos, de tal modo que, ao substituirmos, de repente, essa sociedade por outra muito melhor, os mais incrédulos e os mais reacionários estejam imediatamente conosco. Então, essa discussão ela é muito interessante porque ele fala que é preciso uma organização para que, quando houver a substituição, né, de um tipo de sociedade com uma outra muito melhor, né, os incrédulos e os mais reacionários estejam imediatamente conosco. Por que ele está dizendo isso ao outro companheiro, digamos, de afinidade ideológica? Por que será que ele está dizendo isso? Porque existe uma experiência francesa que ainda está muito viva na memória dos revolucionários de Paris. E essa experiência se remete ao final do século XVIII. Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Em particular, há um período mais popular da Revolução Francesa que ganhou a história, né, sob a legenda do terror, que é o período da República Jacobina. O que ele diz no final? Que é importante que os mais incrédulos e reacionários estejam imediatamente conosco. Porque qual foi a solução dada pelos jacobinos em 1793 para os mais incrédulos e reacionários? A guilhotina. Então, o que o Varlin está rejeitando? Ou pelo menos propondo rejeitar? Pena de morte. Oi? Pena de morte. Exatamente. A execução dos recalcitrantes, né? Daqueles que insistem em se manter na mesma lógica da sociedade anterior. Então, a discussão dele não passa pela repressão, mas passa pela perspectiva de quê? Do convencimento. Ele está dialogando com outro operário,
que é também da Associação dos Trabalhadores, está dizendo para eles o seguinte: a tradição que nós estamos inaugurando com o coletivismo, ela é diferente da tradição que já existe do blanquismo e do jacobinismo. Porque a gente tem que ter como premissa o convencimento e não a repressão. Então, eles estão convivendo nos clubes revolucionários exatamente com que tradições? A blanquista e a jacobina, que são tradições que prescrevem para aqueles que não se adequam ao novo quadro social a eliminação física. Então, na realidade, isso eu acho muito interessante, o que o Varlan está querendo dizer é que a sociedade que será muito melhor, ela tem que ser diferente também de quê? Ou de quem? Da sociedade, né, que os jacobinos tentaram instaurar no período de terror de 1793. Então eles querem construir não só uma nova sociedade, eles querem instituir um novo paradigma social. E esse novo paradigma social tem como elemento, como pedra de toque, em grande medida, a perspectiva do convencimento. A ideia de que é preciso convencer. Tá? Ele não nega, isso nós vamos ver depois, até o combate das armas, muito pelo contrário. O Varlan, nessa época, está ingressando na Guarda Nacional. E nós vamos ver a importância disso para a Comuna de Paris. Ele não nega a perspectiva, a dimensão da violência revolucionária. Mas ele prefere uma outra coisa a essa perspectiva. O que ele prefere a essa perspectiva? A ideia do convencimento. Né? Meio através do qual as evidências acabarão por convencer até mesmo os mais incrédulos e reacionários. Eu acho muito importante, por quê? Porque vocês viram que, principalmente nos 3 últimos congressos da Internacional, há uma preocupação permanente na questão da educação. Lembram disso? Né? Então, há um postulado, que não é um postulado muito evidente, mas que está presente, de que o papel da revolução é também um papel pedagógico, de convencimento das pessoas. É uma revolução muito mais inclusiva do que uma revolução excludente. É uma revolução que tem que abarcar a classe. E a classe tem que fazer, né? Quer dizer, tem que se mostrar nessa revolução digna de um determinado papel histórico, que é o papel da emancipação da sociedade como um todo. Né? Isso é muito importante, está presente no discurso do Varlan. Essa ideia de trazer os incrédulos e os reacionários tem alguma coisa a ver também com o papel do campesinato e as ideias que eles tinham? Eu não vejo isso, mas pode incluir também. Pode ter incluído. Eu vejo aí os incrédulos e reacionários, eu acho que ele está dialogando principalmente com o setor mais moderado do socialismo, o setor, por exemplo, do Louis Blanc. Né? Porque o Blanc, né, ele está aí vivo nessa época, não o Blanqui, são dois diferentes, vou falar sobre isso mais à frente. Mas o Louis Blanc, ele propunha um socialismo gradualista, um socialismo conquistado a partir de leis, a partir de medidas legais. Né? Então, esses socialistas são considerados pelo Varlan também como incrédulos e reacionários. Eles não acreditam numa sociedade melhor, né, vinda de um modelo, de um projeto, né, mais determinado, que é o projeto coletivista, que nós vimos que nesse sentido difere do projeto mutualista. Aí continua o Varlan, eu acho importante. Mas só esse que você acabou de falar são os sociais-democratas? Ainda não existe a social-democracia. Não na versão que ela vai dizer assim, no final do século XIX. Porque o que acontece? Porque quando a gente fala em social-democrata, nós estamos falando de uma leitura mais moderada, conformista do próprio marxismo.
Né? Quer dizer, o fenômeno da social-democracia é um fenômeno datado historicamente e contextualizado em determinada na região, né? Aqui é a Europa. Quer dizer, o núcleo da social-democracia é a Alemanha. Né? É uma leitura possível da obra do Marx. Correto? E a ruptura dessa leitura possível se dá com o surgimento dos partidos comunistas, a partir não só da Terceira Internacional, como antes disso, em 1915, com a dissidência dentro do Congresso de Zimmerwald, que aí o Lenin e a Rosa se aproximam e propõem um marxismo mais revolucionário. Seria a volta da revolução ao marxismo, não é? Porque se entregou ao gradualismo, né, em grande medida. Então ainda não é exatamente essa social-democracia que você está dizendo. O que nós temos aí é um socialismo reformista mesmo. Um socialismo em grande medida alheio, completamente alheio, às ideias, por exemplo, da Internacional e também às ideias de Marx. Tá? É um socialismo de orientação burguesa. As coisas acontecem muito lentamente, de forma gradual, uma espécie de conquistas a conta-gotas, né? É um socialismo homeopático, digamos assim. Entendeu? É diferente da social-democracia que aparece um pouco mais lá. Tem uma dúvida também. Já existia essa definição de socialista utópico, socialista científico? Né? Na verdade, essa definição de utópico científico vai surgir com o Engels, né? O Engels vai escrever um livro onde ele vai falar que existe um socialismo científico e um socialismo utópico. O Louis Blanc é incluído no campo do socialismo utópico pelo Engels. Né? Agora, ele não se enxergava enquanto tal. Mas ele, por exemplo, na conceituação, melhor, na categorização do Engels, o Louis Blanc está no campo do socialismo utópico. E no caso do Barlani e internacionalismo? Não. Na verdade, é um outro campo que o Engels vai definir de outra forma, mas não no campo utópico. Alguns estendem esse campo para o próprio Proudhon, mas nem todos estendem esse campo do socialismo utópico até Proudhon. Esse campo terminaria justamente em Proudhon. Pegaria o Fourier, pegaria o Saint-Simon, o Louis Blanc, o Cabet e outros, menos o Proudhon. Outros incluem o Proudhon no campo do socialismo utópico, mas o Varlan, o Bakhtin e outros não. Bom? Você falou da social-democracia, você fala da social-democracia alemã e fala que é datada, né? Mas a gente vai ter uma social-democracia também na Rússia. Só que aí eu queria saber se são... Porque essa social-democracia russa é anterior, né? E então, se ela é anterior, ela também tem um projeto político. O Partido Social Democrata dos Trabalhadores Russos é diferente. Ele é uma versão da social-democracia alemã. A social-democracia alemã, o Partido Social Democrata dos Trabalhadores Alemães, é o partido que vai se transformar em modelo para vários outros partidos social-democratas em toda a Europa, inclusive na Rússia. Aquele Partido Social-Democrata, dividido em dois setores, mencheviques e bolcheviques, esse partido ele tem uma relação direta com o Partido Social-Democrata alemão. A social-democracia mas isso é a partir do final do século XIX. Nessa época, 1870, não existe. Tá? A social-democracia passa a existir a partir da Segunda Internacional. Mas aí já tem o partido do Marx vai uma crítica, né? Não, quando o programa de Gotha, né? Mas não é social-democrata no sentido que nós damos hoje. Mas é uma tentativa de junção do Lassalle com o Marx. E que o Marx vai fazer a crítica que é do Congresso de Gotha, né? Ele vai fazendo os limites, né? Então, mas é outra coisa, né? Que, por exemplo, em alguns momentos essa expressão social-democracia aparece, mas só que ela não é um conceito rígido nesse momento. É muito fluido ainda para dizer que a social-democracia
que aparece com a Segunda Internacional. A própria aliança, né? A aliança da democracia socialista, mas é anarquista. Né? O termo ainda acho que... E aí você, não sei se você vê dessa forma, mas essa ideia do socialismo científico e utópico, né? Eu acho que muito mais do que classificar esse socialismo, né, do primeiro momento ali, ele depois começou a servir como uma coisa para desqualificar quem não era da sua própria linha, né? Ou seja, o critério não tem absolutamente nada a ver com ciência ou não ciência, tem a ver com... Não tem a ver com rigor científico. Não, tem a ver com um tipo de qualificação de determinado campo, aquele que não é dito. Tanto é que o Proudhon, assim, ele foi, quando ele publica em 1840 a Propriedade, o Marx elogia a primeira obra científica do socialismo, etc. Aí, a partir do momento que ele rompe com o Proudhon, ele joga ele no campo dos utópicos, melhor. Mas eu acho que você, para o Engels para escrever um livro desse, eu acho que ele faz justamente para desqualificar mesmo, porque por mais que essas experiências, esses autores, essas experiências anteriores, né, tenham sido criadas paralelamente ao Estado, né, não tem esse projeto revolucionário, esse programa revolucionário, não desqualifica Não, mas eu acho que o qualificativo, por exemplo, o livro do Engels é já do fim da vida, né? Esse socialismo utópico seria um capítulo do Anti-Turing, né? Agora, desde lá do manifesto, os caras estavam classificando. Agora, eu acho que assim, se você pegar um projeto, por exemplo, do Orwell, essas coisas das utopias e tal, aquilo ali de fato tinha... Primeiro que não era uma coisa popular, né? Eram de pessoas, geralmente da burguesia e tal, que como a sociedade pode ser, e nunca pensavam como, né? Sempre ficavam pensando. Então, acho que isso aí é uma coisa que se classificar, mas mais para frente, isso aí começa a ser usado na disputa mesmo, né? Ou seja, você começa a classificar de utópico quem não concorda com o seu. Exatamente. Eu acho que é uma disputa muito mais no campo teórico, ideológico, que uma coisa que você possa observar na prática. Por exemplo, o Owen. O Owen é o próprio Rudolf Rocker, que é um anarquista, né? Ele tece comentários sobre a obra de Owen, comentários bastante abonadores dessa obra, ou seja, bastante positivos. Então, assim, existe o Owen, né, encarado pelo Engels como alguém incapaz de promover uma transformação substancial da sociedade. Existe o Owen, apreciado por um outro, né, pensador do campo, né, anarquista, que é um sujeito bastante propositivo, uma capacidade, né, de intervenção que inspira até outros movimentos de massa, como por exemplo o cartismo. Então, é uma disputa também das ideias, né? E, na verdade, tudo acaba sendo uma grande disputa. A ideia do que é ciência, quem vai definir o que é ciência e o que não é, né? Quem está definindo o que é ciência e o que não é, né? Do lado, tá? Mas, de qualquer maneira, a ciência aí, no caso principalmente para os marxistas, é a pré-condição, né, para que um projeto revolucionário seja ou não consequente. Ele é consequente na medida em que ele é científico. Se ele não é científico, ele não é consequente. Essa é a questão. Né? Bom, então eu acho que talvez seja interessante também ler essa parte do Varlan, que é da mesma época, que na verdade é sequência. Mas acho interessante porque é muito um pouco a perspectiva dos coletivistas. Ele está muito bem sintetizado nesse texto. Quem pode me ajudar a fazer isso? A riqueza social não pode assegurar o bem-estar da humanidade mais que a condição de ser posta em ação pelo trabalho. Quem, pois, fará frutificar os capitais coletivos e a repartição